Já fazia um tempo que eu tava mega animado pra esse filme do Homem-Aranha, principalmente porque tinha praticamente chance zero dele ser ruim. O Tom ama o personagem, tínhamos o diretor de um filme que fazia cenas excelentes de ação e só tava limitado por um roteiro fraco, e por fim, a ideia de finalmente avançar esse Peter pelo lado mais Homem-Aranha possível. E óbvio que como um fã do personagem desde criança, eu tava muito animado. Mas só um disclaimer rápido, como é um filme que ainda tá no cinema, eu não posso botar cenas do filme aqui, então eu vou usar trailers, gameplays, coisas desse tipo. Vocês sabem como funciona o processo. A minha opinião, sem spoiler desse filme, é que ele é realmente muito bom como ele parecia ser. Não o melhor filme do Homem-Aranha, mas ainda um ótimo filme do Homem-Aranha. Do começo ao fim, ele se concentra em demonstrar o que faz o personagem ser quem ele é. Você tem as piadas constantes para destabilizar os inimigos e esconder as suas inseguranças, o Peter se concentrando em salvar o máximo de pessoas possíveis em meio a ameaças, diferente de um certo outro Homem-Aranha que faz piada enquanto pessoas são atropeladas em carros, estabelece enquanto ele se dedica pela cidade, se aprimorando cada vez mais e ao mesmo tempo explora o quanto isso tá fazendo mal pra ele. Quando bota a máscara, ele assume essa personalidade de brincalhão, realmente um amigo da vizinhança, mas a vida pessoal dele tá um completo caos. Eles estabelecem a mesma coisa que o Homem-Aranha 2 do Raimi demonstra, como a ideia de tentar ficar sozinho e se afastar das pessoas que gosta parece inicialmente o certo, mas somente afundar sua cabeça no trabalho só deteriora cada vez mais a saúde mental do Peter. Em momentos você vê as pessoas comentando como ele é recluso, ou se tudo que ele faz é trabalhar. Ele leva ao literal a ideia de não se aproximar de ninguém profundamente, e é justamente com a mutação que isso vai ser mais trabalhado, e é muito bem feito. Eles desenvolvem muito bem os personagens, e eles são muito bem aplicados durante a trama. Se você tá com medo de ir pro cinema e cair num filme mega rushado, cheio de vilões, não se preocupa. Eles estão sempre nos momentos certos e tem uma boa explicação para todos aqueles que foram anunciados previamente. E eu tenho que ressaltar que sim, se você tá esperando uma interação super divertida do Peter e do Frank, você vai ter isso. Eles são simplesmente hilários. E você sente o carinho dos dois se desenvolvendo como dois irmãos. É o melhor uso do personagem do Justiceiro desde a segunda temporada do Demolidor da Netflix. E a Jean Grey, cara, que adaptação fantástica. Eu simplesmente adorei a forma que ela foi escrita aqui. O seu passado, as suas falas explorando a psique dos personagens, a evolução dos seus poderes, é tudo muito bom. Realmente funciona muito bem. Sobre a MJ e o Ned, que eu acredito que é um ponto que muita gente quer saber, olha, a MJ tá com certeza muito melhor. Ela é essencial pro arco do Peter aqui e traz uma carga emocional fantástica pra esse lado dele que eu comentei previamente. Mas o Ned, eu achava interessante nos outros filmes a ideia da relação em si dele e do Peter, mas tirando isso da equação, ele se torna um personagem só meio bobo. Não melhorou, não piorou, ele basicamente só tá lá. Tem um propósito, até tem uma cena dele que eu gosto, mas sei lá, se não tivesse lá, não faria muita falta, sinceramente. Mas o maior trunfo desse filme é que, cara, ele tá muito bonito, principalmente nas cenas com a iluminação do sol nos personagens, dando justamente essa ideia de um novo dia. Chega de bonecões de CGI mal feito, roupa não realista, dos movimentos, das cenas de ação. Tudo tá muito real e tá muito fantástico. As cenas de ação são maravilhosas. É praticamente uma coisa totalmente nova para esse Homem-Aranha. Não se parece nem um pouco com os filmes de visual sem graça do Disney Channel que o John Watts fazia. Mesmo as cenas em momentos nublados ou de noite são ainda muito coloridas e legais de ver. Eu adorei ver esse filme, cara. Acho que os únicos problemas desse filme, pra mim, são justamente os que você já imagina, que é ele ser derivado da trilogia anterior, que era problemática, mas ele tenta ao máximo e consegue muito em vários pontos se afastar disso, e entrega um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Então, se você veio saber se o filme vale a pena, sim, vale, vai ver, ele é muito legal.
Indo pra sessão com spoiler agora, que é só detalhando alguma dessas coisas que eu gostei, eu confesso que fiquei triste de realmente a transformação do Aranha do Peter visualmente ser só olhos pretos. Mas ainda assim, eu gostei muito do que fizeram com essa transformação. Não só na questão das piadas, com ele falhando em usar as teias orgânicas, mas a forma que isso representa o cansaço dele e ele não se aceitar. Justamente para que no fim, no grande momento que você acha que ele vai ceder e deixar a fera agir, ele resolve que não pode ser só o Homem-Aranha, tem que dar lugar ao Peter Parker, aceitando seus dois lados, e com isso recebendo não só um senhor power-up em seus poderes, como aprendendo que ele não pode ficar sozinho. E a forma que eles ressignificaram a Tia May para realmente ser o equivalente ao Tio Ben é muito bom, porque mesmo que não seja fiel às HQs, foi uma boa adaptação. A cena final dele e da Jean ouvindo o discurso dela e se entendendo é muito boa. É forte. A conexão deles é muito bem escrita aqui, principalmente depois de ver o desespero que ela sentiu quando perdeu a sua irmã. E nossa, a cena do controle de danos, em que ela entende que a irmã dela se foi, é bizarramente boa. Aquele momento que ela olha pra cima e percebe que dentro daquele lugar, a última coisa que ela viu foi a porcaria do teto, e isso faz ela surtar e a mutação dela se desenvolver. Cara, eu amei a Jean. O terror psicológico de não saber onde ela tá, como ela manipula e todo o seu poder, é tudo tão legal. E assim, eu amei as cenas do Peter com a MJ. E principalmente a ideia de que, ao ler a carta, mesmo que eles conversem e se entendam, ela, de forma madura, diz que ainda não sabe o que aconteceu. Ela não é mais a mesma garota. E isso faz muito sentido. Ela cresceu além disso, teve uma vida sem fazer a menor ideia de quem é o Peter. Ao mesmo tempo que ainda é triste, os diálogos deles e a química que foi construída aqui é sensacional. Eu já achava que ela tava um pouco melhor em No Way Home, mas aqui, nossa senhora, o que fizeram foi surreal. Eu nunca tava esperando essa maturidade desse filme. E eu falei da caracterização do Homem-Aranha, mas eu ainda quero falar mais um pouco como eu genuinamente gostei muito dela aqui. Do início ao fim, você vê como ele é esse símbolo, faz bem pra cidade. Não só porque eles dizem, mas porque dá pra ver. A cena do tanque é um excelente exemplo. Ele tá muito preocupado em pará-lo, mas a todo momento ele prioriza tirar as pessoas do seu caminho, salvar todo mundo que dá. Isso é até um outro ponto pra eu xingar Tasme 2 aqui, porque um dos meus maiores problemas com a caracterização de lá é como ele não parece se preocupar tanto com os inocentes como deveria. E isso me pega muito com o Electro, principalmente, porque ele sabe que inicialmente é realmente só um homem inocente, e mesmo quando ele se transforma, dá pra ver o medo nele. Só que depois de controlar a situação, o Peter não se importa em ver como ele está. Ele só segue a vida dele sem se importar em onde vão levá-lo, o que vão fazer com ele, o que era um ponto a se pensar, porque o Max só se descontrolou porque atiraram nele do nada. Aqui o Peter do Tom, mesmo depois de toda a situação resolvida, ao notar no menor sinal que a Jean tinha alguma motivação pra fazer o que fez, ele mostrou preocupação de querer vê-la novamente e ajudar. É essas pequenas coisinhas que fazem a caracterização dele ser tão boa. E mano, na cena final com o do tentáculo, nossa, que negócio bom. Eu me senti uma criança no cinema, feliz vendo ninjas lutando. Só me fez notar como o tentáculo da série dos Defensores era sem graça. Óbvio, não só por movimentação, mas porque todo o arco que envolvia eles era uma bosta de mal escrito. Mas ainda assim, que cenaço, que luta. Nossa senhora, que coisa legal. Ai, sinceramente, eu tô muito feliz com esse filme, principalmente pela não existência do Stark e Happy nele. Tô muito ansioso para as futuras sequências e espero que tenhamos o Dustin como diretor nesses próximos filmes também, porque ele foi uma adição ótima. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, dá like, se inscreve e aperta o botão de hype caso disponível. Tchau!